Olá pessoal, hoje eu venho demonstrar para vocês, como eu já tinha dito no vídeo anterior, como a gente desenvolver funções de I/O, funções para controlar o periférico GPIO. Por quê? É porque sabendo trabalhar com a GPIO, a gente faz qualquer coisa, a gente desenvolve o ART, a gente desenvolve SPI, I2C, conversa com qualquer circuito integrado que a gente possa ter, né? Então, as I/O são muito importantes. Então, é preciso a gente saber trabalhar muito bem com elas. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu como trabalhar com os registradores. Porém, principalmente o registrador que controla se o pino é entrada ou saída, ele é muito complicado de se configurar, porque ele precisa de 4 bits para configurar o modo como entrada ou como saída e a configuração dessa entrada e saída. E além disso, precisa, se for um modo de input por up ou por down, precisa de mais um bit ainda para fazer essa configuração. Então, criando funções, a gente vai ter um controle muito mais facilitado das nossas I/Os. A gente vai fazer a função de controle de entrada, que seria a pin mode do Arduino, ou a atriz do PIC, e a gente também vai fazer uma função que seria o digital write do Arduino, a porte B bits do PIC. Nós temos o nosso microcontrolador 32V003, um LED azul para indicar o estado do nosso pino, para a gente testar a nossa função. E também a gente tem ali a ponta de prova do osciloscópio que vai medir a frequência para a gente, que a gente vai fazer um teste aqui muito interessante, vocês vão ver. Eu estava usando um adaptador que eu tinha desenvolvido em uma placa universal, com uma barra de pinos, tudo bonitinho, arrumadinho. Porém, eu estou usando esse adaptador com um microcontrolador em um projeto pessoal e eu tive que fazer isso aqui, que eu peguei uma plaquinha que já tinha um layout para SOP8, cortei ela desse pedacinho e usei terminais de componente para fazer as perninhas ali, para fazer a montagem na protoboard. Vai funcionar do mesmo jeito, não vai ficar muito bonito, mas vai funcionar do mesmo jeito. Sabendo de tudo que a gente já sabe, de acordo com os vídeos anteriores, quais os registradores, como configurar esses registradores, bit a bit. Então agora a gente já tem uma base muito boa para passar a desenvolver as nossas funções. Eu recomendo para vocês o seguinte: tenham o hábito de desenvolver o seu software de forma modular. O que é modular? Cada função, cada conjunto de função relacionado a um que vai atender a uma demanda específica, cria um arquivo separado, vá modularizando, porque na hora de você portar para um outro microcontrolador, que seja de outra marca ou da mesma marca, mas um outro modelo, e na hora de você criar um software menor ou maior, você vai pegar suas bibliotecas, você vai importar só aquilo que você precisa. Então isso é muito interessante, que você vai fazer um código bem mais limpo, não vai construir tudo na main. Então isso é muito importante para ficar limpo e na portabilidade. Bom, por que eu coloquei I/O driver? Porque é relacionada a I/O, a nossa entrada e saída, que padrão, que na nossa entrada que a nossa entrada e saída padrão são os pinos do microcontrolador. E por que driver? Essa biblioteca ela vai fazer a parte de interfacear o nosso software, as nossas funções, com o hardware, com os nossos registradores. Então, nós não vamos mais usar o nosso registrador, nós vamos usar as funções que estão dentro dessa biblioteca. Por isso, um drive, entendeu? Ele vai fazer interface entre o nosso software e o chip. Crie o hábito de sempre fazer um cabeçalhozinho nos seus arquivos de funções, nas suas bibliotecas. Por quê? Ali você pode especificar a data que você criou, uma descrição breve da biblioteca, a IDE que você está trabalhando, porque pode ter alguma coisa específica dela, o desenvolvedor, que no caso vai ser você mesmo, porque aí as pessoas, caso você vá disponibilizar essa biblioteca, as pessoas conhecerão de onde
surgiu essa biblioteca e podem querer te procurar. Então, isso é muito interessante. A nossa função de configuração, tanto a função de configuração como a função de controle de I/O do port, como liga e desliga, são funções void, são funções que são apenas procedimentos, elas não retornam nada. Tris C, que a gente vai configurar o Tris C, que hoje a gente vai trabalhar com o port C. Mas, apesar de eu estar colocando o Tris C, vai bastar apenas mudar depois, duplicar, no caso triplicar, porque a gente tem o porte A, C e o D. Então a gente vai triplicar essas funções e apenas trocar o registrador, o final do nome do registrador. E pronto, vai estar as 3 funções prontinhas. Então a gente vai precisar de 2 variáveis, uma para o pino e uma para a configuração. Então, variáveis de 8 bits. Então, qual registrador que a gente usa para configurar um pino como entrada ou como saída? O nosso CFGLR. A gente precisa configurar 4 bits para cada pino. Eu vou configurar do bit 0 ao bit 3, que são 4 bits. Só que aí tem um problema. E se eu passar o valor de pino como eu incremento, se eu passar o valor do pino PC1, que é 1, bom, aí se você fizer desse jeito, o que vai acontecer? Vou configurar o bit 1, 2, 3 e 4. Vai dar problema. Não vai configurar nada ou vai configurar erroneamente. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer uma coisa chamada offset. Então, o que é o offset? Quantos bits que eu tenho que configurar por pino? 4 bits. Então, o meu offset vai ser 4 bits. Então, por exemplo, meu offset é 4. Então, eu passo como referência ali o pino do meu LED, o pino PC0, que vai ser 0. Então, eu tenho meu pino PC0, que o valor é 0, e tenho meu offset, que é 4, de 4 bits de configuração. E aí, o que eu faço? Eu crio uma variável dentro da minha função, e essa função vai ser igual ao valor de entrada do meu pino, que é 0, vezes o meu offset, que é 4. Se eu passar o PC1, que é o pino que está indo lá para o nosso osciloscópio, que a gente vai medir ele, aí o que vai acontecer? PC1, valor 1. 1 vezes 4, que é o offset, vai começar no bit 4. Então vai ser 4, 5, 6 e 7. E assim por diante. Bit 2, ou pino PC2. 2 vezes 4, 8. 8, 9, 10, 11. E o 28. P, porque eu não posso colocar pin de novo, porque eu já pus pin na parâmetro da função. Então, P é igual a pin, valor de pin, vezes 4, que é o nosso offset. Por que eu não fiz pin é igual a pin vezes 4? Funciona, funciona, só que não é recomendado modificar parâmetro de entrada. Bom, então agora que a gente tem o nosso offset, a gente vai começar a trabalhar com os registradores. Só que, porém, para não ficar enchendo de erro aqui, o que eu já recomendo? Já que você criou a função, o módulo I/O Driver, ou o nome que você der, System, essa função depende da biblioteca padrão. Ela depende da debug.h, do microcontrolador. Então, o que você vai fazer? Simples, depois da debug.h, a standard I/O, todas as funções padrão, aí você vai fazer o seguinte, você vai incluir a nossa biblioteca, ó. Hashtag include o quê? Aspas duplas, I/O, já apareceu, I/O driver.h. Beleza, fazendo isso, já vou compilar isso aqui. Vai dar alguma reclamaçãozinha ali, mas não tem problema, porque é variável não usada. Beleza, compilou. Fazendo isso daqui, a nossa biblioteca já está inserida na main. A partir de agora, os registradores que a gente colocar aqui não vai dar erro, já vai até reconhecer automaticamente. Então vamos lá. Agora a gente já tem o nosso offset e o nosso biblioteca está incluído na main. Então tá. Então vamos fazer o seguinte agora. O que a gente vai fazer agora? Vai ler a configuração bit a bit, conf bit a bit. Qual
bit que a gente quer ler de conf? Do menos significativo para o mais significativo. Então, no caso, 0. Então, 1 para 0. Beleza, o que eu estou perguntando aqui? Estou perguntando se o bit 0 de configuração é 1. Se for 1, eu vou executar essa ação aqui. Aí eu pego GPIO C, CF, GLR. O que eu tenho que fazer aqui? Se o bit 0 for 1, então eu seto o primeiro bit do nosso registrador que a gente quer configurar. Só que o primeiro bit é o quê? O nosso offset. Então, o que eu faço? Ou igual para setar 1 para... Qual o primeiro bit? O nosso offset. Offset é P. Ponto e vírgula. Senão dá ruim. E aí eu faço o seguinte agora. Copio isso aqui. Ctrl C. Faço um else, se não. Se não, colo isso aqui de novo. Se o bit for 0, então tem que resetar o bit lá referente lá no meu registrador. Como que eu reseto? Em vez de ou igual, and igual com o inverso de pino. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Beleza, olha lá. 3 configurações. Como são 4 bits, bit 0, bit 1, bit 2 e bit 3. Tá vendo que deu uma coerência lá? O primeiro conjunto de 4 bits vai de 0 a 3. Então, beleza. Só que aí, o que eu tenho que fazer agora? Offset, que é P, vou até comentar aqui, ó. Offset. O nosso offset é P, beleza? P é o primeiro bit que a gente vai configurar de 4 bits. Então, se em cima é o primeiro bit, o que eu tenho que fazer no segundo? 0 mais 1, 1. Então, mais 1. Mais 1. E o segundo? Mais 2. Mais 2. Mais 2. E o terceiro? Mais 3. Mais 3. Beleza, aqui eu já tenho minha função tri-C. O que está faltando aqui? Está faltando o nosso pull-up e pull-down para a própria função fazer isso. Se a gente fizer o seguinte, tri-C bits, colocar 0, que é o pin LED, tá? PC0, vírgula 0B, quer dizer, eu vou entrar com um binário. Qual binário que eu entro? Para ser saída de 30 MHz, tem que ser, lendo da esquerda para a direita, 11. No modo de saída, para ser push-pull, 0, 0. Então, 3, 0 e 2, 0. Então, lendo de trás da esquerda para a direita, vai ser 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Pronto, aqui a minha função já está configurada como saída de 30 MHz, push-pull. Vamos testar agora. Vamos ver se configurou mesmo. Se tem que para acender, a saída tem que estar devidamente configurada. Para setar o 0, vamos compilar usando a nossa função e usando o BSHR por enquanto. Compilou sem erros, fazer o download. Vamos ver lá. Ah lá, funcionou perfeitamente. Então a nossa função realmente está funcionando. Bom, então a nossa função já está funcionando. Só que tem um probleminha aí. Se eu configurar uma entrada pro up, pro down, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar aqui, escrever a minha função como entrada, não esse valor. Vamos só conferir aqui. Bom, então ali a gente já tem o nosso pino configurado como entrada
com pull-up ou pull-down. Então, a gente tem ali nosso PC0, que colocou o 0 no parâmetro, e na nossa configuração 10.00. Então isso configura como pull-up e pull-down. Só que aí é o seguinte, a gente está tendo problema com o seguinte, para configurar como pull-up ou como pull-down, a gente precisa de mais uma instrução, que é o Alt-DR. Qual que é o problema disso? Eu vou ter duas linhas de código para configurar uma entrada, entendeu? E não é lógico isso, porque primeiro que eu estou gastando duas linhas de código, estou poluindo muito meu código, entendeu? Eu posso esquecer de colocar isso aí. Outro problema, entendeu? E também, caso você vá desenvolver um protocolo, por exemplo, que alterne o pino, é melhor você ter uma função só que alterne o pino. Por exemplo, o I2C alterna de entrada para saída. Então é melhor você ter uma função apenas para fazer essa alteração. E não duas, porque você pode esquecer esse segundo passo ali. Então, o melhor jeito é incluir essa função de setar o pull-up e o pull-down dentro da nossa função. Bom, então como eu vou configurar os modos, deixar preparados os modos aqui na nossa biblioteca? Eu vou fazer defines com os valores de configuração desses modos. Eu vou colocar em ordem aqui e vou escrever todos os modos e depois eu venho preenchendo o valor deles. Hashtag define 2. O que vai mandar desses últimos dois aqui é 2, 10 e 30, porque são 2, 10 e 30 MHz. PP muda para OD, Open Drain, dreno aberto. Isso aqui seria para trabalhar com a I2C, fazer uma biblioteca 2C. 10 e 30 MHz. Então, eu tenho meus 3 modos de saída. 2, 10 e 30 MHz, tanto em push pull, tanto como Open Drain. Bom, os nossos modos de saída, eu vou começar ele com o texto in, de input. Então, a gente tem os nossos modos aqui de trabalho. Eu não vou colocar as últimas duas opções ali de entrada alternada, porque eu não tenho nenhum uso por enquanto, mas se você tiver, coloque ali. Lá no datasheet, para ser uma entrada float, ela tem que ser 01. Então, vai ser 0100. Beleza, entrada float. Aí já aqui já é diferente. A gente vai ter 0B, como é pull up. Então tem que estar ligado. Então aqui é 1. Aqui é 1. Então pull up. Beleza. E lá no nosso datasheet, o que mostra lá é que é o seguinte. Lá para ser pull up ou pull down tem que ser 10. Então, 10, 00 de entrada. Beleza. E para pull down, a mesma coisa mudando o último bit, bit 4. Então a gente vai fazer o seguinte, 0B, 0, 10, 00. Então aqui estão todos os modos que a gente precisa para a gente trabalhar, certo? Então a gente já tem a nossa função que configura os 4 bits e tem todos os modos. Beleza. E agora para a gente incluir o nosso pull up e pull down dentro da nossa função, o que a gente precisa? Coisa muito simples. Coisa muito simples. É basicamente isso daqui, ó. Bom, então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando, estou comparando se a minha variável de configuração é igual ao valor de configuração de entrada pull up ou entrada pull down. Beleza. Se for igual ao valor de entrada pull up ou o valor de entrada pull down, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou verificar o bit 4 da nossa configuração. Se o bit 4 for 1, então eu tenho que setar o meu Alt-DR para pull up. Qual pino?
o pino que eu coloquei. Só que agora eu não pego o offset, eu pego o pino mesmo. Que aqui não precisa de offset, porque AltDR não precisa de offset. Então é pino, o valor de entrada lá da nossa variável pino. Eu seto o pino. E aí, faltou um ponto e vírgula aqui. E aí o que que eu faço? Se ele for 1, eu seto. Ctrl C. E se else, se ele for 0, então eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar isso tudo aqui. And o inverso. Então, aqui está a nossa função de tris, a nossa função pinMode ou tris. É a nossa função que controla o tipo do pino, se entrada, saída, pull up, pull down. Então, o que, que a gente tem aqui nessa biblioteca nossa? A gente tem os nossos define de todos os modos disponíveis, que tem os valores binários para configurar aquela entrada ou saída. Aí na nossa função a gente recebe duas variáveis. Uma armazena o estado do pino e outra a configuração do pino. E aí nosso offset a gente configura os 4 bits do nosso registrador. E depois, se for ou pull up ou pull down de entrada, a gente configura se é uma ou outra e seta e reseta o nosso AltDR, que vai fazer a função de pull up ou pull down. Então, esta é a nossa função de tris. E tendo ela para o porte C, o que, que a gente faz agora? Como a gente tem 3 portes, Ctrl C, a gente vai duplicar isso aqui. Prontinho. Então, aqui na nossa biblioteca, a gente já tem totalmente prontinha a nossa função de tris. A gente tem aqui, então, o nosso tris A bits, que configura as entradas no porte a tris C no porte C e a tris D no porte D. Então, aqui agora a gente não vai pôr mais binário. Agora, olha como ficou muito mais simples a função. Eu tenho a minha função, eu passo o pino. E aí, em vez de colocar o valor binário 0B, 0011, o que, que eu faço agora? Eu faço simplesmente assim, ó, Alt. Ah lá, já até deu a minha sugestão, ó lá. Alt 30 PP, de push-pull. Ah lá, ficou azulzinho, porque reconheceu. Então, beleza. Vamos compilar isso aqui. Compilou. Fazer o download. Está lá. Configurou perfeitamente. Então, agora a gente acabou com aquela monte de configurações que a gente fazia. Não estamos trabalhando mais diretamente com registradores. Estamos trabalhando apenas com funçãozinhas simples. A função, eu chamo a função, passo para ela o pino que eu quero configurar e passo a configuração que eu quero configurar. Então eu falo, eu quero entrada analógica, eu quero entrada flutuante, eu quero saída de 10 MHz, eu quero saída de 30 Open Drain. Então tá tudo ali, coisa muito simples. Então é assim que funciona a nossa função de configuração do pino. Tanto de configuração do pino como de pull up e pull down, que agora as duas coisas estão incluídas na nossa função. Agora a gente vai ver a função de manipulação dos pinos do porte. Aí é coisa simples, ligar e desligar. Como que a gente vai fazer isso? Muito bem, a gente vai fazer o seguinte. É uma função, é um procedimento, é uma função que não retorna nada.
Então, ela é a função void. Qual que é o nome? O nome que você quiser. Pinmode, o nome que você quiser. Eu vou colocar do jeito que eu já acostumei a fazer e todas as minhas subbibliotecas estão dependentes dessa função. Então, é o nome que eu costumei. Então, vamos lá. Port C underline out. Port C underline out. Essa é a minha função. O que a minha função tem que receber? O indicativo do pino e o estado do pino. 0 ou 1, ligado, desligado. Duas variáveis de 8 bits. Eu tenho que checar o estado de V, se é 1 ou se é 0. Se eu pôr 1 ali, ele vai ser verdadeiro. Se eu pôr 0, ele vai ser falso. Se V for verdadeiro, eu não preciso fazer if V igual a 1. Ele sendo diferente de 0, ele já é 1. Isso aí você aprende em aula de C. Inclusive eu recomendo o curso do Wagner Ramos, do WR Kids. Na propaganda de graça que eu estou fazendo é porque o curso é muito bom. Então, você faz isso. Você checa se V é verdadeiro. Se eu colocar 1 lá, ele vira verdadeiro. Se for verdade, eu vou fazer o seguinte: GPIO C para o nosso registrador BSHR. Seta. Qual bit? Qual bit que vai setar? De 0 a 7 seta no BSHR. Então vai setar o PIN que eu coloquei, ponto e vírgula. No BSHR é diferente do AltDR para resetar. O AltDR eu mudaria para AND igual invertido. Aqui continua sendo 7, só que é a partir do 16. Então para resetar eu tenho que fazer de 16 para frente. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Um offset. Eu tenho que fazer 16, que é o valor do meu offset, mais o pino. Então ele vai resetar. Então aqui basicamente está a nossa função. Perfeitamente. Vamos conferir se ela funciona? Lá em cima era ligado, aqui é 0, desligado. Compile. Compilou. Download. Vamos ver lá. E olha lá. Perfeitamente. Ó. A nossa função está funcionando. Tanto está funcionando a nossa atriz que configura o nosso pino e a nossa função de liga e desliga do pino. Nossa função digital write, que é nossa port C out. Eu vou trocar aqui para a gente configurar uma saída de 30 MHz, só que no pino 1, que está o pino do nosso osciloscópio. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu troco para o pino 1, ó. Pino 1. Liga e desliga o pino 1. Vou remover esse. Poderia só comentar, mas eu vou remover porque eu não vou usar mais. Então eu ligo e desligo o pino 1. Vou compilar isso aqui e ver o que acontece lá no osciloscópio. Compilou. Download. Bom, o que a gente tem ali? Vamos dar uma olhadinha. 1.83 MHz, certo? Essa é a nossa função. 1.83 MHz. (16 mais 1) reseta. Compile. Vamos ver como está lá. 183, 184, para você ver, não perdeu velocidade nenhuma. Está perfeita a nossa função. 183, 184, perfeita. Funcionando excelente. Agora o macete.
Você viu, né? A nossa função não perdeu em relação ao nosso trabalhando diretamente com o nosso registrador. Mas ela vai ganhar. Você quer ver como ele vai ganhar? O que tem velocidade no nosso microcontrolador, tanto o RISC-V como o ARM, é o núcleo, é o nosso núcleo e a nossa memória RAM. Então a nossa memória RAM e o núcleo trabalha ou a 24 MHz ou a 48 MHz. É muita velocidade. O que delimita a velocidade da nossa I/O? A leitura e escrita no barramento que liga o processador e a memória ao periférico GPIO. Então, para mim fazer uma máscara de bits igual eu faço aqui com o BSHR ou com o AltDR, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler pelo barramento e tenho que gravar de novo via barramento. Então, eu faço duas operações, uma de leitura e uma de escrita no nosso barramento. E o barramento é lento. Então, vai demorar um tempo para ir essa informação e outro tempo para voltar. Eu vou gastar 2 vezes o tempo que eu precisava para setar e resetar em velocidade mais rápida no nosso pino. E como a gente pode contornar isso? Bom, o nosso programa roda na memória e no processador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gravar o meu BSHR de uma vez só. Por que eu não posso fazer isso com o AltDR? Por quê? Porque se eu gravar o BSHR porque se eu gravar o AltDR de uma vezada só, eu vou modificar tanto o pino que eu quero trabalhar, como todos os outros. Então, o que tiver naquele barramento do porte C ou do porte D, eu vou modificar todos ali na medida que eu mexo um pino. Então, o que acontece? A diferença do BSHR. O BSHR ele apenas seta. Então, eu coloco apenas no que eu quero fazer. Eu quero resetar ou eu quero resetar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável dentro do programa que vai rodar na memória RAM. Vou modificar essa variável apenas no pino que eu quero mexer, no bit do pino que eu quero mexer. E a partir daí eu vou gravar isso diretamente, todos os bits diretamente no meu BSHR. Vamos ver como fazer isso e o resultado que vai dar? Vamos lá. Bom, então aqui a gente tem a nossa função BSHR. O que eu estou fazendo? Uma máscara de bits direto no registrador. Só que, como eu falei para vocês, o barramento é lento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um macete, um truque aqui, ó. O que o nosso BSHR é? Um registrador de 32 bits. Então, eu crio uma variável de 32 bits. Então, vamos lá, ó. O int 32. Beleza. O nome que eu vou colocar, um nome bem sugestivo. Vport. Por quê? Vport, porte virtual, que está operando lá na memória RAM. Aí eu dou um ponto e... não. Igual a 0. Ponto e vírgula. Beleza. Eu vou trabalhar a nossa máscara de bits em cima de Vport. Essa que é a diferença. Porque na Vport eu leio e escrevo muito rápido, porque eu estou trabalhando na memória RAM, certo? Então vou fazer o seguinte, aqui ó, em vez de eu fazer essa gravação de bits ali, tá tudo zerado, eu vou setar um bit ali naquela variável, eu vou setar ela apenas no Vport. Opa, Vport, porte virtual, a nossa variável ali, ó. E aí aqui de novo, Vport. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou checando o estado que eu quero o meu pino na variável V, ou 0 ou 1. Se for V, eu seto. Se for 0, eu seto 16 mais o valor do pino. Certo? Só que eu estou fazendo isso na variável que está rodando na memória RAM, ela é muito mais rápida. E aí, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o valor desse Vport inteiro diretamente no meu BSHR. Que vai ficar o seguinte, ó. GPIOC para BSHR
é igual. Agora eu estou atribuindo, não estou fazendo máscara. A máscara eu fiz lá na minha variável, que é feita assim. E agora eu vou atribuir ao meu GPIO CBSHR, quer dizer, meu registrador completo. Eu não vou fazer máscara nele. Eu vou apenas atribuir o valor de VPort. Porque VPort, eu fiz a máscara em cima do VPort, que está rodando a memória RAM. Vamos descomentar aqui que a gente comentou para usar o registrador direto. A gente viu que não teve perda. Será que a gente tem ganho? Vamos conferir isso. Compilar. Não deu nenhum erro. Vamos fazer o download e ver o que acontece lá no osciloscópio. Tem diferença ou não tem? Vamos ver. Ah lá. Falei? Ali. Aí já começa a arredondar, né? Por causa de cabo, essas coisas. Olha lá o que aconteceu com a nossa frequência lá. 3.4 MHz. Quer dizer, fazendo aqui rapidinho, 1,83 vezes 2. O dobro teria que dar 3,6 por aí. Mas chegou bem próximo do dobro. Então, quer dizer, olha o ganho que a gente teve. Por causa desse simples macetinho, esse truque, a gente tem agora praticamente 3 MHz e meio de velocidade. Isso aí já supre o suficiente. Aí 2C já é uma boa velocidade para SPI. Só que aí é o seguinte, tem outro macete ainda, que a gente vai ver isso depois. Que é a questão do PLL. A partir do momento que a gente ativa o PLL, duplica a velocidade. Então essa velocidade ela vai para 6.7. 6.6, 6.7. Então quer dizer, aí já é velocidade com força para você trabalhar várias coisas. Nessa função aqui a modificação é muito mais simples ainda. Olha aqui que eu tenho que modificar apenas, ó. A e D. Então, dentro da minha I/O Driver, agora eu tenho as funções básicas que controlam toda a minha GPIO, entendeu? E isso aqui, ó, simples. Em todos os meus defines, as funções que controla o port, o estado do pino de entrada e saída, e que controla para ligar e desligar o pino. Olha só que compactazinho que ficou. Então é isso aí, coisa muito simples. Bom, as nossas funções estão todas funcionando perfeitamente. E como que a gente facilita a leitura de um pino agora? Bom, a gente vai ter que fazer defines. A gente faz defines e chama pelo nome do pino. Os pinos do microcontrolador 32V003, todos têm um padrão com nome de porte, PA, PC, PD. Então isso fica fácil para a gente. Fácil de entender e de chamar o pino. Então como a gente faz? A gente faz define, coloca o nome do pino, PC0. E o que eu recomendo aqui? Coloque tudo dentro de um parêntese. Se você colocar sem parênteses, a única coisa que você consegue ver do pino, ler do pino, é nível alto. Você não consegue ler uma borda de descida. Se você não tem como perguntar se o pino está em nível low, no botão, por exemplo, você está usando pull up. Você quer ver se o pino desceu. Você coloca entre parênteses, você encapsula aquilo ali tudo e você põe uma exclamação na frente da expressão da chamada do pino, você nega. Então você pergunta se ele desceu. Então a gente coloca entre parênteses aqui, ó. Então o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar GPIOC para o que guarda a entrada em DR. Para ler bit a bit, end o que? 1 para bit 0. Beleza. Bom, então aqui está os nossos
defines para ler um pino. Isso facilita muito a nossa vida. Então aqui está as nossas macros. As nossas macros para ler um pino. Então você pode fazer até o seguinte, ó. Você pode fazer assim, ó, você pode fazer um comentário informando do que se trata isso daqui, ó. Leitura. Read. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os nossos defines de modos de pino, tem a nossa função que configura todos os modos e a gente tem a nossa função que configura o pino, se é ligado ou desligado. Que agora, com o macetinho, ela funciona no dobro da velocidade que era possível. Então, está aqui nossa função e aqui os nossos defines para a gente ler. Então, como a gente faria isso? Por exemplo, eu vou continuar configurando o LED, que está no pino 0, como saída de 30 MHz. Eu vou configurar a 3D bits, e eu vou configurar no pino 5 do porte D, eu vou configurar uma input. E aí dentro do programa aqui, o que eu vou fazer? Bom, então o que eu estou fazendo aqui nessa linha? Se PD5, quer dizer, se o meu pino PD5 estiver em nível alto, eu ligo o LED. Se estiver em nível baixo, eu desligo o LED. Só que aí tem um problema. Eu não posso checar se o pino está em nível alto, porque como ele está em pull-up, ele sempre vai estar em nível alto. Como que eu inverto isso aqui e pergunto se ele desceu? Simples. Eu coloco uma exclamação na frente. Aqui que está a opção de pôr entre parênteses, que senão eu não conseguiria fazer isso. Certo? Então, eu vou compilar aqui. Ali, ó, não deu erro. E vou mandar fazer download. Aqui, ó. Olha lá. Então, quer dizer, eu joguei GND porque eu neguei com a expressão, exclamação, lá no programa. Então, como eu joguei GND no pino, ele acendeu. Vamos ver se eu não coloco a exclamação, o que acontece. Ah lá, sem o pino. Entendeu? Então aqui você tem, colocando entre parênteses, você tem essa opção de perguntar se é nível alto ou nível baixo. Então, está funcionando perfeitamente. Aqui vocês veem perfeitamente que está perfeita a nossa biblioteca de I/O. Bom, pessoal, então por hoje é isto. Ficou um pouco extenso, mas é um conteúdo que é o conteúdo base da nossa programação, da nossa desenvolvimento. Porque trabalhar com I/Os, sabendo trabalhar com I/Os e tendo boas funções, você faz qualquer coisa. Você trabalha com memória, com placa de rede, com tudo, com áudio. Então, tendo boas funções, você vai muito longe. Então, é isso. Espero que vocês vejam o vídeo com muita atenção. Indique para amigos que trabalham já com sistemas embarcados, né? E que isso aí pode ajudar de alguma forma. Espero que tenha ajudado e continua seguindo aí. Eu não vou passar os arquivos, não vou deixar os arquivos para download, porque eu quero que vocês façam e digitem manualmente para vocês pegarem o jeito, saberem trabalhar. Por isso que eu estou mostrando desde os registradores agora as nossas funções. Daqui para frente vai ser só funções e agora o trem vai andar muito mais rápido, né? Alguma sugestão indique aí
escreva aí embaixo nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.